Um anime que vem fazendo um grande sucesso nos últimos dias por conta dos trailers que foram lançados, que é nada mais nada menos do que o anime de Nier Automata, cara. Um anime que vem direto de um baita jogo de fantasia com uma história única, uma premissa incrível por trás de toda essa história. E por isso hoje a gente vai falar sobre a história de Nier Automata, o enredo principal, tudo que a gente vai esperar dele dentro do anime, que, cara, provavelmente vai ser o melhor anime dessa temporada. Sem sombra de dúvidas, tá prometendo muito, então vem comigo que eu vou mostrar tudinho, cara, todos os detalhes possíveis, e no final eu ainda quero te trazer uma teoria, botar pra você pra pensar, hein? Prepara aí, a cabeça vai explodir, é coisa boa, vamos nessa. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, na história do anime, a Terra foi repetidamente avançada, invadida aí por seres de outro planeta. Só que essas formas de vida de outro planeta eram formas mecânicas, com um poder devastador. Essas formas foram usadas como armas de guerra, o que forçou a raça humana a fugir para a Lua. Para tomar a Terra de volta, uma força de resistência foi formada por guerreiros que são androides, que foram criados pela humanidade para combater os invasores. O mundo que você vê em Nier Automata é justamente onde os androides, armas mecânicas, eles meio que se degladiam em combates ferozes, né, num descampo desértico, como se fosse um mundo pós-apocalíptico. E também haveriam áreas em que você tem a impressão de que tem uma civilização muito avançada ali e tal, só que na maior parte da história ainda é envolta de mistérios, a gente não sabe de tudo isso, então tem que buscar para descobrir mais coisas, até porque o anime vem para complementar algumas coisas que o jogo não foi capaz de mostrar, né? A gente vai comentar disso mais pra frente. Desses androides aí que nós seguimos de toda a história, temos a protagonista do anime, que é a 2B, que na verdade não é uma mulher, mas sim o androide 2B, que foi criado num período específico de tempo, meio que como uma parte nova da linha de androides de Ioha. Basicamente, ela recebeu uma designação da 2B como uma capa de comandante, que lhe deu ordens para observar um dos novos modelos de scanner em ação durante as operações de Ioha contra as máquinas que estavam acontecendo. Esse aí é o 9S, que a gente vai falar também. O papel da 2B era basicamente garantir que o 9S, que era um androide do tipo Scanner, que serviu durante a 14ª Guerra das Máquinas, já rolou guerra pra caramba, né? Ele tem uma função de ataque, só que é mais como se fosse um androide específico pra investigação, sacou? É um membro do esquadrão que meio de infantaria automatizado, que triunfa na coleta de informações baseadas em hacker. Então a 2B tem que proteger ele, né, e no caso, para que ele não descubra também sobre a verdadeira natureza do projeto Ioha. E ela até teria que executar ele caso ele cavasse muito a fundo, por causa da sua curiosidade natural programada nele. Ao longo de centenas de operações, a 2B foi forçada a matar o 9S, inclusive para limpar as suas memórias inúmeras vezes. É um ato que ela odeia, justamente pela dor que ela causa a ele. Depois de se relacionar com ele durante muito tempo, fica uma coisa ruim. Então a gente vê que ela tem certos sentimentos. A 2B, juntamente com um esquadrão de outras unidades da Ioha, é enviada então para uma fábrica abandonada para eliminar o alvo de classe Goliath lá, né? Só que depois de se tornar a única sobrevivente dessa luta aí, ela se encontrou com seu scanner designado, que era o 9S. A dupla começou a explorar a fábrica e não conseguiu encontrar o seu alvo, até que justamente ele ganha vida nos arredores do prédio. Uma briga se segue e o 9S é severamente danificado nesse processo. Então depois que a 2B chegar ao topo do Goliath lá, né, que foi brevemente danificado também, ela encontra o 9S mortalmente ferido e é brevemente superada com a emoção da tentativa de salvar ele. Essa parte é a parte que a gente vê aonde ela mostra sentimentos e desenvolvimento durante a história. A 9S simplesmente implora que ela, a 2B, deixe ele lá e termine sua missão, e a 2B, meio que hesitando ali, acaba cumprindo isso por causa das ordens. Isso mostra pra gente que, por exemplo, ela é uma lâmina de determinação silenciosa. Como uma androide de combate, ela simplesmente não incentiva conversas que são ociosas sobre assuntos frívolos, né? Assuntos nada a ver. E geralmente é reticente também em relação aos outros. Ela também tem um alto respeito à cadeia de comando e raramente questiona as ordens dos seus superiores, ao contrário do 9S, né? No entanto, a 2B é na verdade uma pessoa muito gentil de fundo. Ela se importa muito com seus amigos, ela também é muito respeitosa aos desejos dos outros. Por isso que ela, meio que hesitante, mas saiu de lá, porque o 9S pediu a ela. Quando ela, por exemplo, junto com o 9S, está procurando as memórias de um androide com amnésia, através de ir em vários lugares diferentes, o 9S se pergunta se é algo importante para eles, né? Por que isso é tão importante? A 2B apenas afirma que as memórias são importantes para ela justamente porque isso é tudo que importa.
para as pessoas, entendeu? Se você perde as memórias, você perde quem você é, a sua personalidade. E cara, a gente percebe que mesmo ela sendo um androide, a 2B é propensa a deixar o seu disfarce sem emoção, né, que ela tem essa parada, e escapar em certas situações. À medida que ela e o 9S se aproximam cada vez mais, ela se torna mais sociável, mais disposta a conversar. Por exemplo, ela faz várias brincadeiras de humor com o 9S, por exemplo, quando ela fala sobre levar ele às compras depois que tudo acabasse aí, né? A guerra das máquinas sumisse, quando ela terminasse. E em vários momentos ao longo da aventura deles, principalmente no jogo, a 2B expressa frustração e dor com seu verdadeiro papel em relação ao 9S, odiando esse ciclo que eles estão presos, que é basicamente um ciclo infinito de mata e revive. Mas voltando à história principal aqui, depois que o alvo foi destruído lá, a 2B e o 9S se reúnem novamente, apenas para que mais 3 máquinas Angels apareçam e ataquem eles. Diante das probabilidades esmagadoras, a dupla é forçada a detonar suas caixas pretas e destruir os Golias. Então, é revelado que depois dele detonar suas caixas pretas, os dados da 2B foram carregados de volta para um bunker e justamente transferido para um novo corpo para ela. Por isso ela é basicamente imortal, né? Entre aspas, tá? Isso acabou garantindo a sobrevivência dela ali. No entanto, como não havia uma largura de banda e tempo suficientes, o 9S, por exemplo, não conseguiu enviar suas memórias junto da 2B. Então a 2B era única, intacta em memórias até o ponto antes deles se conhecerem. Percebendo que o 9S esqueceu ela mais uma vez, a 2B então aperta o punho de frustração com relação a esse ciclo. E depois de ter sua sequência de inicialização que foi cuidada pelo 9S, o par, né, os dois são enviados para a Terra para fornecer informações de reconhecimento e estabelecer contato com o lado do planeta da Resistência. Durante os seus esforços, a 2B e o 9S acabam notando quanto os seus inimigos da forma de vida de máquina são dóceis, como alguns tendo começado a assumir traços mais humanos, inclusive. Ver isso acaba perturbando visivelmente a 2B, apesar da insistência do 9S, né, de que as máquinas não têm emoções reais. Durante as suas operações na superfície, na Terra, 2B e 9S testemunham o nascimento e acabam lutando contra Adão e Eva, duas máquinas que são humanoides que foram criadas pela rede de máquinas com a intenção de descobrir os segredos da humanidade. Eles também encontram Pascal, que é uma máquina pacifista, essa aí não luta, que lidera uma aldeia, né, de forma mais tranquila, como se fosse uma vida de máquinas igualmente uma mentalidade dos humanos. E a A2, que está junto com ele, um androide também desertor que costumava fazer parte da IOHA há muitos anos atrás. Só que mais tarde, durante uma operação contra a máquina titânica Gran, o 9S é explodido por uma explosão subsequente e separado da 2B. Ela então procura ele desesperadamente, vai na sua busca e eventualmente leva para uma cidade copiada. E lá a Adam tá esperando por ela, que explica que ele criou a cidade em uma tentativa de entender os humanos. Basicamente as máquinas estão querendo aprender sobre os humanos e os humanos estão querendo aprender sobre as máquinas. Ele também revelou que capturou o 9S empalando ele de maneira semelhante a uma crucificação, sacou? Ver isso acabou enfurecendo a 2B, prometendo matar o seu adversário máquina por causa dessas paradas todas. Na batalha que se segue então, ela consegue derrotar o Adam, deixa ele caído lá no seu próprio sangue e ela liberta o 9S, levando ele para fora da cidade em colapso com a promessa de mandá-lo para casa, que era a lua lá, né? Depois de ter o corpo do 9S enviado de volta para o bunker, a 2B se reúne com o Pascal para ver o que houve, né? Aconteceram outras tendências estranhas entre as máquinas. Ela então descobre que outro grupo de máquinas foram desconectados da rede e estavam abertos a discutir um tratado para viajar com Pascal para a fábrica abandonada, justamente para encontrar essas máquinas aí. Rapidamente se torna algo evidente que as máquinas lá se tornaram um culto. Elas criaram um culto, se tornaram mais agressivas com o 2B e as outras umas com as outras lá. Então, com a ajuda do 9S invadindo as outras máquinas lá do bunker da onde ele tinha retornado, a 2B era capaz de escapar. Ao retornar ao acampamento de resistência, no entanto, as máquinas na área começaram a enlouquecer e começaram a comer os membros da resistência. Literalmente, elas matavam todo mundo. E depois que a 9S chegou à unidade de voo para ajudar a despachar uma máquina gigante, 2B persegue Eva, e ela percebe que a causa do comportamento estranho dessa máquina era justamente por causa da dor que ela estava sentindo pelo Adão. A batalha foi longa e árdua, mas 2B é finalmente capaz de parar as máquinas desenfreadas e matar Eva com uma facada final, né, da sua espada. Daí em diante no jogo a gente tem diversas rotas possíveis para serem seguidas, né, vários finais diferentes, então não sabemos exatamente qual seria escolhido para o final do anime, até porque recentemente o diretor do jogo também revelou pra gente que a animação seria capaz de conseguir apresentar diversos conteúdos que o jogo não foi capaz, ou seja, resolver alguns mistérios da galera que não conseguiu completar
tá no jogo. Então todas essas novidades seriam acompanhadas de um seriado que permaneceria fiel ao jogo, porém a gente tendo novos personagens também, além do protagonista, os protagonistas que a gente já conhece, e também vai ter outras rotas, né, outros caminhos que pode acabar tendo um final até diferente do que a gente vê no jogo. O mais interessante de tudo é que a premissa por trás de todo o game também fala pra gente da vida, da morte e da existência. Isso a gente comentou um pouco mais cedo, onde a nossa tecnologia avança cada dia mais e num futuro não muito distante, as inteligências artificiais avançadas fariam tudo por nós. Contudo, e se um dia elas adquirissem a consciência, basicamente? Elas teriam a vontade, teriam desejos, consciência, quem sabe até ter direitos como os humanos. Então, a nossa criação são reflexos de nós mesmos. Um autor sempre põe uma parte de si dentro de um livro, de tal modo que a gente consegue perceber e distinguir todas as características e maneiras da sua escrita. Um diretor de jogos sempre tem algo que distingue de outros da indústria. Um diretor de anime tem algo que distingue ele dos outros da indústria. Uma mesma receita nunca vai ser igual quando feita por pessoas diferentes. É a mesma coisa, mesmo seguindo a receita à risca, nunca fica igual. Você tem com certeza aquela sua avó que faz um bolo muito bom que é diferente do resto da família. Assim, também são todos os androides e máquinas de Nier Automata, tudo funciona assim. Eles estão tão presos aos seus criadores humanos e aliens que cometem até os mesmos erros. No começo, por exemplo, a 2B é literalmente uma máquina, um robô, um androide. Ela não tem emoções, responde de forma incisiva a todas as ordens de cima, né, e repreende qualquer manifestação mais emocionada do 9S. Porém, o que no começo era uma relação de subordinado, né, e superior, ao longo do tempo se transforma em algo maior. Logo, os dois começam a ter uma ligação muito forte, onde o suporte emocional basicamente é um com o outro. E isso se transforma numa maneira incisiva, tá ligado? Ao se permitir sentir, a 2B deixa de lado a sua frieza e se abre para as emoções. É uma metáfora que, para as pessoas que não transparecem o que sentem e acreditam que ignoram os seus sentimentos, é a melhor forma de lidar com eles. Porém, muito mais que isso, a 2B se tornou um ser muito mais complexo, capaz de sentir raiva, tristeza, alegria, até hesitação de uma mera máquina, como ela foi capaz de aprender ao não matar o 9S enforcado quando estava à beira da corrupção de dados. 9S, em contrapartida, sofre muita intensificação das suas emoções, o que começa a partir da relação saudável entre colegas de equipe, tornando-se uma obsessão perigosa e corrosiva. O desejo dele de matar a 2, por exemplo, que a gente comentou que eles encontraram depois, é concluir a sua vingança, e tanto que ele extrapola os próprios limites do seu corpo cibernético para conseguir chegar nisso daí. A 2 é tão artificial quanto o 2B, mas parece de uma forma misteriosa na primeira rota do jogo, e nada é dito sobre esse personagem, né, até o momento certo que tem que ser dito, que a gente também não comentou muito aqui. Então assim, existe uma diferença entre a 2 e a 2B, justamente porque a 2 possui uma personalidade agressiva para tudo. Reclama, resmunga, manda calar a boca, isso aí são atitudes recorrentes dela. O seu ódio pelas máquinas é algo tão grande a ponto dela atacar todos e qualquer robô que encontra na frente. E aos poucos aprende que nem todas as máquinas desejam causar danos e fazer o mal. Existem máquinas boas. Algumas delas, como o caso do Pascal, que a gente falou, que até possuem vidas, têm histórias pra contar, sacou? Máquinas em Nier Automata deixam a semelhança com a vida humana ainda mais escancarada, sacou? Então assim, enquanto os androides têm emoções, dilemas complexos, os robôs literalmente copiam os hábitos dos seres humanos. No fim do jogo, o último chefe lá do jogo, inclusive, questiona qual é o motivo da existência das máquinas, o porquê que elas existem. E essa é a grande questão de Nier Automata, a grande questão que ela traz pra gente. Se a nossa criação é reflexo de nós mesmos, então os seres artificiais criados na nossa imagem, será que eles têm validade? Afinal, o que é existir de fato? A capacidade de pensar, de sentir emoções, ou os dois? Qual é a diferença entre viver e existir? A 2B, o 9S e a A2 foram criados em determinado momento. Eles cresceram, eles tiveram emoções, cresceram emocionalmente e acabaram morrendo. Então isso torna eles indivíduos? Isso não basta para eles serem indivíduos? Os três poderiam não ser humanos, mas com certeza são três indivíduos com personalidades próprias. O que separa os três de meras máquinas não se resume a poder pensar apenas por conta própria, né, e se permitir sentir emoções, mas sim que, em meio a tantos modelos de mesmo nome, que existem vários 2B, por exemplo, vários A2, vários 9S, esses se destacam porque possuem algo que torna eles humanos.
seres autênticos, o que a gente está falando, a individualidade. Como eu disse, existem numerosos androides da Hyuga que sejam número 2 do tipo B, só que também existe a nossa 2B, a 2B com personalidade fria e que adquiriu as emoções ao longo dessa história, o nosso 9S que sucumbiu à loucura e a nossa A2 que passou por uma jornada de autoconhecimento muito grande. No fim, o que valida a nossa existência não é justamente a mera capacidade de raciocínio, de sentir e tal, mas sim a individualidade e a autenticidade de cada um. Por isso, a morte é algo tão doloroso, porque uma vez que alguém morre, as características dessa pessoa vão junto com ela, não ficam aqui com a gente. Então, vida, morte e existência são os pilares da história de Nier Automata, e é o que torna esse enredo tão fascinante. Eu espero que inclusive isso se torne bem claro pra gente dentro dessa animação, que com certeza eu vou acompanhar isso aqui, pô, sem sombra de dúvidas, a gente vai estar junto durante tudo isso. Então, meus jovens brabos das galáxias, né, conta pra mim qual é a sua expectativa desse anime. Nier Automata tá te empolgando pra assistir ou não? Tá ansioso pra essa chegada? Vai acompanhar? Quero ler tudo que você sabe, tudo que você quer aprender sobre esse jogo aí nos comentários, então comenta à vontade, cara, porque o anime vai vir por sinistro. Vai ser bom, principalmente por causa desses teasers, né, que eles já lançaram, isso aí tá me deixando empolgadíssimo. E fica ligado aqui também que eu vou trazer pra vocês todos os finais possíveis que a gente tem desse anime aí. A gente pode acompanhar tudo aqui junto e se vocês curtirem trazer muito mais coisas que, pô, com certeza vão explodir a tua mente sobre o mundo de Nier Automata, que apesar de ser algo direto e simples, tem muita coisa por trás aí que dá pra gente comentar. Por isso é muito importante a sua inscrição aqui no canal com o sininho ativado, porque assim você não perde nada, cara. Você não vai ficar de fora de nada. A gente vai lançar os vídeos, você já vem correndo assistindo aqui, beleza? Tamo junto sempre, galera. Obrigado por mais um vídeo daqueles forte. Um forte abraço pra você. Beijo no coração e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!